Bom dia, doutores, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora para você que vai começar com a gente esse projeto da OAB. Você já é um parabenizado porque você escolheu o mestre dos concursos. Temos certeza, com a excelência de professores que o curso vai oferecer, você vai ter um êxito no exame de ordem. Exame de ordem que hoje nós sabemos que ele está um pouquinho mais complicado. A cada prova que passa, a banca examinadora, a Fundação Getúlio Vargas, vem complicando um pouquinho mais. Mas não há nenhum bicho de 7 cabeças que você não vai conseguir passar nessa prova. Eu tenho certeza que conjugando as nossas aulas com o seu estudo em casa, você vai conseguir lograr êxito. Tenho certeza absoluta. Vou me apresentar para vocês. O meu nome é Rogério Renzetti. Eu vou estar dando aula para vocês de Direito do Trabalho. Junto com o professor Tadeu em Processo do Trabalho, nós vamos conseguir fazer de tudo para que você gabarite, ganhe as questões de Direito e de Processo do Trabalho, que são de suma importância no exame de ordem. Você ganhando essas questões, você vai ter uma facilidade muito grande em completar a sua pontuação nas demais matérias. Os nossos contatos, se você quiser entrar em contato comigo, você pode mandar um e-mail para o curso, que eles repassam para mim a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, ou direto no meu e-mail, renzetteprofessor@gmail.com. Você também pode me encontrar lá no Facebook, através do Rogério Renzetti, está aqui o meu Facebook. Você pode me adicionar, lá eu vou estar sempre postando notícias, informações, questões, tirando dúvidas, o que você quiser. Esses são os nossos canais de comunicação. Então não tem como você dar desculpa que você não conseguiu localizar o professor. Pintou a dúvida, está estudando em casa, assistiu a aula, não entendeu algum ponto, entra direto em contato, não fica com a dúvida. Isso é muito importante para vocês. Vocês não podem deixar as dúvidas crescerem, acumularem. Retira no exato momento. Por favor, anota, passa um e-mail, passa uma mensagem, o que você quiser. Mas a dúvida não pode ter, ok? Bom, eu espero que vocês estejam animados, estejam bem, que você faça em casa uma estrutura no seu escritório onde você estiver de sala de aula. Isso é muito importante. É importante que você esteja sentado, que você esteja com a sua CLT aberta, com as suas anotações, com uma caneta, que você tenha uma caneta fluorescente, mas pelo amor de Deus, não vai marcar toda a CLT, como alguns alunos presenciais, eu olho as CLTs, eu fico impressionado, é tudo marcado, tudo amarelo, aquilo não adianta de nada, aquilo parece um carnaval. Você tem que pegar a sua caneta amarela para você grifar as palavrinhas importantes, as chamadas palavrinhas do bem, como eu costumo chamar, que vão lhe ajudar a lembrar na prova de tudo que você, na véspera da prova, de tudo que você estudou ao longo de todo esse período. Então, toma cuidado com essa marcação, não vai sair marcando o artigo inteiro, não. A canetinha é para você marcar as palavrinhas importantes, as palavrinhas chaves. Dali você vai desencadear todo o seu entendimento jurídico, ok? Isso é muito importante, por favor. Material didático. O que eu vou precisar que você utilize nas nossas aulas? É muito importante, mas muito importante que você tenha uma CLT atualizada. Não adianta você usar a CLT de 1997 que você fez a graduação. Você vai se perder, você vai perder as questões, você não vai lograr isso nessa prova. Você tem que ter uma legislação atualizada. O operador do direito não pode dormir no ponto. Tem que estar antenado, atualizado. Vamos lá, CLT atualizada. Se não tem, vai comprar. Se não quer comprar, baixa aí nos sites. Mas é importante você ter uma CLT completa. Também vai ser muito importante que você tenha as súmulas e as orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho, o nosso TST. Você tem que ler 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, quantas vezes forem necessárias. Hoje, súmulas e orientações jurisprudenciais do TST representam, sabe o quê? Gabarito em prova, não tem como correr. Seja em exame de ordem, seja em concurso público, súmulas e OJs do TST hoje representam gabarito em prova. Então tem que entrar nessa, não tem onde correr. Então vai ser muito importante que eu leia, passe com vocês os artigos, passe com vocês as súmulas e OJs, mas que você também leia em casa. Você não pode ficar preso só ao quadro. Aqui é para você meramente acompanhar, mas você em casa tem que marcar, tem que grifar. O texto da súmula e da OJ, muitas vezes ele é um pouco confuso, né? Os ministros do TST fazem, às vezes, uma forma muito rebuscada no texto. Eu vou interpretar isso com vocês. Então é muito importante acompanhar. Não adianta eu falar, leia a súmula 331 do TST. Você não vai ler. Então a gente tem que fazer a leitura aqui, você acompanha
sublinha, faz os grifos necessários e as suas anotações. Isso é importante. Isso vai ser o básico do nosso curso. Não adianta você ligar o computador, ficar me olhando, ouvindo, porque daqui a meia hora você vai esquecer tudo. Não vai ser nada proveitoso para você. Então, por favor, material aberto. Se não está com a CLT aí, você tem um instrumento maravilhoso nessa aula, que é o pause. Dá o pause, eu te aguardo, volta, pega o material. Vamos lá, o básico você tem que ter. Bom, feitas essas considerações iniciais, é muito importante também que você tenha uma doutrina. Os alunos me perguntam, professor, você indica algum livro? Qual livro que você indica? Quem sou eu para indicar alguma doutrina, gente? Todos os livros no mercado são muito bons, desde que você faça uma filtragem inicial. Qual o melhor livro? O melhor livro é aquele que você se familiariza. Se você entende o que o legislador está passando, se a leitura para você é boa, é tranquila, esse é o melhor livro. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Se você usou um livro na graduação, desde que ele hoje esteja atualizado, você tirou boas notas, você soube acompanhar a leitura, o examinador te incentivava a ler, o doutrinador, perdão, te incentivava a ler mais, esse é um excelente livro para você. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Livro também é uma coisa muito pessoal. Agora, se você não tem um livro e quer fazer algum investimento, eu vou indicar para vocês duas obras muito boas para o exame de ordem. A primeira é essa aqui. É o livro do professor Leone Pereira, de Direito do Trabalho. É uma coleção para o exame de ordem. Essa coleção do professor Leone Pereira é muito boa. É o volume 9, que é Direito do Trabalho. Uma coleção boa, tem muitos esquemas. É o tipo de livro que vocês gostam. Você vai gostar. Uma leitura bem tranquila que vai te ajudar a fazer a prova do exame de ordem. A outra sugestão é a coleção da Saraiva, né? A coleção OAB Nacional da Saraiva. Esse aqui é o volume de número 6, que tem Direito e Processo do Trabalho junto. Aqui você encontra as duas matérias, tá? Agora, ele é bem sintetizado, então toma cuidado com isso. Você vai utilizar esses livros, mas você também precisa do estudo de casa. Você tem que ler a doutrina, você tem que assistir nossas aulas, mas aqui você vai encontrar tudo o que você precisa, tá? Vai estar muito bem servido no investimento dessas duas obras, tá? Então, mais uma vez para vocês na tela. Acho bem interessante esse investimento, ok? Agora, se tiver alguma dúvida quanto a algum livro, professor, eu tenho o livro tal, ele é bom? Me passa, eu posso olhar, posso examinar, posso te aconselhar, escreve para mim que eu te falo sem nenhum problema, ok? Bom, feitas essas considerações iniciais, você já sabe o que é preciso para a aula, a sua bibliografia. Qualquer dúvida sobre essa questão inicial, você fala comigo que a gente tira essas dúvidas. Vamos então começar. A gente tem um programa muito longo, tá? O programa do exame de ordem é um programa muito comprido. O que a gente vai fazer? A gente vai passar por todas as matérias principais. Tudo que você vai ver aqui vai cair na sua prova. É necessário que você tenha um acompanhamento em casa da legislação, porque às vezes a gente vai falar sobre, um exemplo, empregado rural, a gente vai falar sobre as peculiaridades do rural, mas é legal que você depois leia a legislação completa em casa, vocês não podem fugir desse tipo de estudo, tá? Hoje, meus amigos, é o que eu sempre costumo dizer para meus alunos presenciais e para o online também. Você conhecer a doutrina é muito bom, excelente. Agora você tem que conhecer a lei. É de suma importância que o aluno hoje conheça a letra fria da lei. Com certeza você vai resolver qualquer questão da Fundação Getúlio Vargas se você conhecer a lei. Ok? Prontos? Pé inicial. Vamos começar esse projeto, eu estou com você, você não está sozinho, não desanima. Professor, eu não gosto de direito do trabalho, tira esse ranço, deixa isso para fora, isso é coisa do passado. Vamos agora trazer pensamentos positivos, você vai conseguir. Não é difícil, é fácil e vou te dizer, ganhar essas questões do exame de ordem vai te dar uma tranquilidade total. Vamos então começar bem devagar, vamos tranquilo, calmo, vai dar tudo certo, vamos passar por todo o programa. A gente começa a falar dos princípios do direito do trabalho. Como tudo que a gente estuda em direito, a gente sempre começa pelos princípios, aqui não seria diferente. Vamos falar dos princípios do direito do trabalho. O princípio mais importante no direito do trabalho é o princípio da proteção. Princípio da proteção de quem? Do trabalhador hipossuficiente, a parte fraca dessa relação. Não existe dúvida
que essa relação empregado-empregador, o empregado vem a ser a parte mais fraca. Então, a legislação trabalhista vem proteger os interesses, os direitos dos empregados. Princípio da proteção de quem? Do trabalhador hipossuficiente. Ok? Esse princípio subdivide-se em três. O princípio do indúbio pro mísero, princípio da norma mais favorável e princípio da condição mais benéfica. Princípio do indúbio pro mísero. O operador do direito sempre vai se basear na norma que for mais favorável ao empregado. Sempre será aplicada a norma mais favorável ao empregado. Sempre. Princípio da norma mais favorável. Não vai existir hierarquia entre as normas de direito do trabalho. Exemplo, a Constituição Federal fixa um adicional de horas extras de no mínimo 50%. Se tiver uma convenção coletiva de trabalho fixando esse adicional de no mínimo 70%, o que vai prevalecer? A Constituição Federal ou o acordo coletivo? Ah, professor, a Constituição Federal, porque eu aprendi naquela pirâmide do Kelsen que a Constituição Federal está no topo. Não, não vai prevalecer a Constituição, não. O que é melhor para o empregado? A Constituição Federal nessa hipótese ou o acordo coletivo? Acho que o acordo coletivo, né? Receber 70% no mínimo de se prestar horas extras é muito mais interessante que 50%. Então, nesse caso, prevalece a Convenção Coletiva de Trabalho. Não vai existir hierarquia entre as normas voltadas ao direito do trabalho, desde que mais benéfica ao empregado. Ok? Princípio da condição mais benéfica, intimamente ligada à teoria do direito adquirido. As cláusulas, as condições de trabalho, elas incorporam o contrato de trabalho. Se eu tenho regulamento empresarial, nesse mesmo exemplo, fixando um adicional de horas extras de no mínimo 60%, vamos dizer assim, e o empregador posteriormente queira modificar essa cláusula, reduzir, ele pode fazer isso? Pode. Agora, isso só vai atender aos novos empregados que entrarem naquela empresa. Os antigos não. Os antigos já têm o direito adquirido dessas condições antes pactuadas. Ok? Para exemplificar a condição mais benéfica, o artigo 620 da CLT dispõe assim: as condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre o acordo. O que ele está mostrando para você aqui? Que não vai ter hierarquia. A gente sabe, a gente vai estudar em direito coletivo, que a convenção coletiva de trabalho é mais ampla que o acordo. Na convenção coletiva de trabalho eu tenho sindicato dos empregados de um lado e o sindicato do empregador de outro. No acordo coletivo eu tenho o sindicato dos empregados e uma ou mais empresas. Se a convenção coletiva disciplinar uma matéria e o acordo coletivo outra, aquela que for mais favorável vai prevalecer. Não existe hierarquia entre as condições estabelecidas em direito do trabalho. Sempre a que for mais favorável ao empregado vai prevalecer. Não esquece disso. Ok? E a condição mais benéfica, nós temos a súmula 51 do TST, que diz assim: as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento, ou seja, só vai valer para os novos empregados. Se eu já estou numa empresa onde eu tenho um adicional de X, o empregador não pode reduzir. Só pode valer essa redução para os novos empregados. Aquele adicional já se incorporou no meu contrato de trabalho, ligado à teoria do direito adquirido. Não esquece isso, ok? Tranquilo? Esse princípio da proteção é o princípio mais importante em direito do trabalho, por favor. Próximo princípio, o princípio da continuidade da relação de emprego. Essa é a regra que o legislador sempre quis. É o que os contratos de trabalho sejam pactuados por prazo indeterminado. O contrato por prazo determinado é a exceção. A ideia é que os contratos perdurem para sempre, até a aposentadoria do empregado, ok? O contrato por prazo determinado vai ser uma exceção, permitida em lei, mas exceção. Próximo princípio, o princípio da primazia da realidade. Realidade que a verdade dos fatos, a verdade real prevalece sobre a verdade documental. A verdade dos fatos, a verdade real, prevalece sobre a verdade formal, a verdade meramente documental. Pouco importa que na carteira de trabalho do empregado
conste o salário de R$1.000, mas que na verdade ele tem aquele famoso por fora de mais R$1.000, totalizando uma remuneração de R$2.000. Essa é a verdade que vai ensejar numa futura reclamação trabalhista. O juiz não está preso apenas às provas documentais. A verdade real, a verdade dos fatos, prevalece sobre a verdade formal, a verdade documental. Isso acontece muito hoje com as cooperativas mascaradas que existem por aí, né? Onde, na verdade, todos ali são empregados, todos ali complementam os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Não há que se falar numa cooperativa. Eles querem apenas burlar as normas trabalhistas. Toda essa verdade real é a que vai prevalecer, ok? Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Eu não posso ter uma alteração no contrato de trabalho que cause um prejuízo direto ou indireto ao empregado. Não pode. Pequenas alterações, nós vamos ver isso à frente, o empregador pode fazer no contrato de trabalho, tendo em vista o seu ius postulandi. Agora, cuidado com uma coisa, essas alterações elas não podem ensejar prejuízo ao empregado, em hipótese alguma. Próximo princípio, princípio da intangibilidade salarial. O empregado deve receber os seus salários de forma integral, sem sofrer qualquer desconto abusivo. Os descontos, só os previstos em lei. A exemplo, descontos de imposto de renda ou os descontos autorizados judicialmente, como prestação alimentícia. Esses descontos podem acontecer. Agora, em regra, o empregado recebe o seu salário de forma integral, sem qualquer desconto abusivo. Próximo princípio. Princípio da irredutibilidade salarial. O que vocês acham desse princípio da irredutibilidade salarial? Ele é um princípio absoluto ou é um princípio relativo? Foi questão do último exame de ordem. O princípio da irredutibilidade salarial é um princípio de natureza relativa. Por quê? Em regra, o empregado não pode ter o seu salário reduzido, salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho nesse sentido. Então, o salário pode ser reduzido? Pode, desde que eu tenha convenção ou acordo coletivo de trabalho nesse sentido. E essa convenção ou acordo coletivo vai perdurar de forma o quê? Integral? Não, parcial. Por quê? A validade do acordo ou convenção coletiva de trabalho é de no máximo 2 anos. Então, no prazo máximo de 2 anos, eu posso ter essa redução. Então, também ela vai ser relativa. Mas não esqueça, esse princípio não é absoluto, é um princípio relativo. Eu posso ter a redução somente mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Próximo princípio. Princípio da irrenunciabilidade dos direitos. Os direitos do trabalho, do empregado, eles são irrenunciáveis. Imagina a cena, não pode o empregador, no ato da contratação do empregado, fazer com que ele assine um documento dizendo que ele dispõe, que ele abre mão das férias, de aviso prévio, de 13º salário. Isso pode? Não, isso não pode. Os direitos inerentes ao empregado, eles são irrenunciáveis. Essa cláusula não tem nenhum valor. Ok? Bom, como é que cai isso em prova? Eu trouxe algumas questões para a gente verificar como o examinador cobra esse tipo de assunto. Então, isso vai também auxiliar bastante o nosso estudo. Olha essa questão aí. O regulamento da empresa Boa revogou vantagens deferidas aos trabalhadores em regulamento anterior. Nesse caso, segundo súmula 51 do TST, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Em matéria de direito do trabalho, esta súmula trata especificamente do princípio da... E aí? Se um regulamento tinha uma cláusula dispondo sobre um assunto, aí vem um novo regulamento e vai revogar essa cláusula, vai falar sobre outro assunto em cima. E aí? Qual é a proteção que o empregado tem nessa hipótese? É o princípio da razoabilidade? Não, né? Indisponibilidade dos direitos trabalhistas? Também não. Imperatividade das normas? Não. Condição mais benéfica? Perfeito. É o gabarito, letra D. Tenho certeza que você respondeu de imediato, né? É assim que cai, gente. Não tem bicho 7 cabeças. Entender o instituto, você vai resolver qualquer questão. Treinar é muito importante para essa prova, tá bom? Vocês têm que treinar muito. Façam 10, 20, 30, 100, 200 questões, o máximo que você conseguir juntar.
de banco de questões, você resolva. Isso é muito importante. A minha dica até é, estudou um instituto? Questões. Estudou outro instituto? Questões. Tenho certeza que você vai conseguir fazendo assim, dessa forma. Vamos lá. Próxima questão. Olha aí, bem interessante essa. O juiz do trabalho pode privilegiar a situação de fato que ocorre na prática devidamente comprovada, em detrimento dos documentos ou do rótulo conferido à relação de direito material. Tal assertiva no direito do trabalho refere-se ao princípio da... Olha aí, então o juiz do trabalho privilegia o quê? Uma situação de fato, ou seja, a verdade real, a verdade dos fatos prevalecendo sobre a verdade material, a documental. Isso é o princípio da primazia da realidade. Gabarito, letra D de dado. Ok? Maravilha. A gente fala agora das fontes do direito do trabalho. Um assunto também muito importante, bem cobrado em prova. Quando eu estudo fontes do direito do trabalho, eu tenho que saber duas coisas. Que nas fontes do direito do trabalho existe um momento pré-jurídico e um momento jurídico. O momento pré-jurídico, ele antecede a norma positivada. E o momento jurídico já é a norma positivada. As fontes dividem-se em fontes materiais e fontes formais. As fontes formais se subdividem em fontes formais autônomas e fontes formais heterônomas. Vamos ao esquema. Fontes materiais representam o momento pré-jurídico. O exemplo clássico é a greve, onde os empregados buscavam melhores condições de trabalho. Eles junto com o empregador, eles tentam, deferindo uma greve, buscar melhores condições. Isso antes da norma positivada. As fontes formais é o momento jurídico, já é a norma em si positivada. As fontes formais dividem-se em fontes formais heterônomas e fontes formais autônomas. Nas fontes formais heterônomas, eu vou ter a participação de um terceiro, em geral o Estado, na elaboração da norma. Exemplos clássicos: Constituição Federal, Lei Ordinária, portarias, sentença normativa. Sentença normativa, professor? Sim, a sentença normativa. O que é a sentença normativa? Não é decisão do Tribunal Regional do Trabalho, em regra, quando se tem um dissídio coletivo? Se eu tenho um dissídio coletivo entre os sindicatos representativos daquela região, em regra, a competência originária vai ser de quem? Do TRT. Só vai ser do TST se abranger mais de uma área de circunscrição dos sindicatos. Mas, em regra, vai ser do TRT. Essa decisão de dissídio coletivo vai se dar através de uma sentença normativa, cujo prazo de validade vai ser de 4 anos. Tá bom? Então, aqui também eu tenho participação de um terceiro, que é o Estado juiz. As fontes formais podem ser ainda autônomas. As fontes formais autônomas, elas vão ser elaboradas pelo próprio destinatário da norma. Eu não tenho a participação de ninguém. Exemplo clássico: acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho. Na convenção coletiva do trabalho, eu tenho o sindicato dos empregados de um lado, do outro sindicato dos empregadores. No acordo coletivo, eu tenho sindicato dos empregados e de outro, uma ou mais empresas. Agora tem uma questão muito boa em prova. E o regulamento empresarial? É uma fonte formal, uma fonte material? E aí, o que vocês acham? Doutrina e jurisprudência divergiram muito, mas hoje se tem a ideia fechada, inclusive para a sua prova, que o regulamento empresarial é uma fonte formal autônoma. Eu não tenho participação de um terceiro, ok? Como é que cai isso? Assim. No direito do trabalho, o acordo coletivo é classificado como uma fonte. Essa questão eu coloquei ela de propósito para mostrar para vocês uma coisa. Essa é a chamada questão do afobado. O cara sabe e perde uma questão dessa ridícula. Já no finalzinho da sua prova, cansado, ele perde essa questão. Porque ele vem e faz assim, ó. Acordo coletivo, eu sei que é uma fonte formal, não tem a participação do terceiro, em geral o Estado. Não tem. Então é uma fonte formal autônoma. Ele vem aqui, viu autônomo, ele já marca direto. Olha que erro. Olha como é que você vai perder uma questão boba que você não vai se perdoar. Existe fonte material heterônoma e fonte material autônoma? Eu não conheço. Existe fonte formal heterônoma e fonte formal autônoma. Então, é a grande pegadinha. Qual é a resposta, então, aqui? Fonte formal. Se você quiser completar,
fonte formal autônoma. Agora, material heterônima e material autônoma não existem. É a questão do apressado. Parece bobeira, mas isso pega muita gente na prova. Então, atenção, olho vivo, por favor.